6h29. Bom dia, turma. Que dia é hoje, Davi? Da semana? Segunda. Aí você vai achar que é terça. Por que não é terça e é segunda? Porque a gente não deixa nada pra fazer no outro dia. Sem procrastinação. Todo dia pra nós é segunda aqui. Se você achar que é sábado, você só faz na segunda. Se achar que é domingo, só faz na segunda. Ei, Lu, bom dia. Então aqui todo dia é segunda. Camisa do Brasil. Ganhou da tia Bianca, goleira da seleção. Cadê? A tia Andréia. Aí. Chegou. Bom dia, galera! Só mulherada hoje, é? Oi, ali. A galera tá aqui, eu posso todo mundo aqui pra eles. Ó, quer ver, ó? Todo mundo aqui. Vamos lá, dá um tchau pra eles aí, ó. Ó, não. Não, meu irmão! Nossa! A gente precisa demais nessa casa. ter uma telona bem grande. Só o marido que não tá aqui hoje, Ah, tá. trabalhando. Tranquilo. Vamos lá, vou fazer a abertura aqui. Depois a gente já começa a ler. Papai do céu, obrigado por mais um dia, Pai de vida, Senhor. Na sua presença, a gente renova a nossa identidade contigo, Pai. Renovamos o nosso espírito com o Senhor, que a sua missão seja feita nessa casa, na casa da André e de todo mundo que está assistindo, Pai. Mate mais um pouco da nossa carne hoje e resplandeça mais o seu espírito na gente. Faça a sua obra na nossa vida, Pai. É isso que a gente deseja. O que for sair da nossa boca e não for seu, que as pessoas esqueçam. E que a gente não prolifere mais. E se for só da sua boca, que elas internalizem e tenham uma vida abundante e prazerosa como o Senhor sempre desejou a nós. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bora! Gênesis 16. Quer uma caneta aí, Davi? Não é fácil não. Ai, o nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Olha o sono. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela você consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, ela começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Culpada de vergonha que estou,
passando. Entrei na minha serva e a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar, serva, faça com ela que lhe parece melhor. Então Sarai tratou tão mal, que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para sul. E perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento. Selvagem, levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para refletir o Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cades e Bered recebeu o nome de Berlai-Roi. Assim Agar deu o filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Muito bom. Pode falar, meninas, o que vocês quiserem. Aqui nesse capítulo 16 fala sobre meio que o nascimento de Ismael e conta que Sarai, ela não poderia ter filhos. E Deus já havia prometido a Abrão que ele seria pai de grandes multidões. E como ela nunca tinha gerado filhos e ela já tinha uma idade avançada, ela não estava acreditando, ela tinha esquecido da fé dela. E então, com isso, daqui para frente, gerou várias consequências, porque ela pegou e pediu para Abraão que se deitasse com a serva dela para eles terem um filho. E no começo aqui fala que, no versículo 2, que ela não teve muita fé, porque Deus já havia prometido ela que um dia ela ia ter filho, mesmo com a idade dela tão avançada. E
Abraão, aqui no contexto também, ele errou por ter aceitado a proposta dela, porque os dois, eles tinham esquecido da fé deles e não acreditou em Deus. E Você tá nervosa. Isso é um ótimo sinal que a gente está levando muito a sério isso. Se tivesse desleixado, né? Então, no momento que ela tinha dado essa proposta para ele, ela não botou Deus no plano dela, não tinha botado ele em primeiro lugar. E ele pegou e aceitou, e se deitou com ela. Mas a fé não era o fator principal naquele momento, e nem Deus. Mas Sarai, ela queria tanto herdeiro que ela planejou tudo com Abraão para no dia ele se deitar com ela. E olhando por um lado, Agar, ela não estava, errada de se deitar com ele, porque quem mandava em Agar era Sarai. Então, ela estava sujeita às ordens dela. Mas, por um outro lado, Agar também, assim, Agar ela também errou. Porque, a partir do momento que ela se deitou com ele, ela começou a se sentir orgulho e desprezo por Sarai. Porque ela sabia que Sarai não poderia ter filhos. E com isso foi piorando, igual eu falei, foi acontecendo várias consequências, foi piorando, porque ela começou a se sentir superior que Sarai. Ainda mais quando ela descobriu que ela estava esperando um filho no ventre dela. E com o tempo, a Agar, ela foge para o deserto, mas ela encontra um anjo no meio do caminho e fala e ordena para ela voltar. Porque ela, assim, ela deveria encarar os problemas dela. Aí ele pede para ela voltar e fala que o filho que ela está esperando ia chamar o nome de Ismael, que significa Deus te escuta, porque naquele momento ela estava passando por muitas aflições. E era isso que significa. E eu não... A parte aqui que mais me chamou a atenção foi do capítulo 15, que Deus fala com Abraão assim, que eles serão herdeiros, gerado dele e de Sarai. Só que aqui no capítulo 16, Sarai diz que ela não acreditava nisso. Ela diz que ela não pode gerar filhos, porque ela nunca gerou um filho, e por causa da idade dela. Ela já era muito velha. Mas ela teria que ter colocado Deus em primeiro lugar, porque ela não acreditou em Deus. Deus prometeu que ela ia ter um filho, mas ela não acreditou. Mas ela deveria acreditar, não importa se ele era muito velho. Para Deus não importa, ele vai cumprir sua promessa. E é como hoje em dia, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus e tem pessoas também que não acreditam na promessa que ele faz. Igual a promessa que Jesus fez. Ele falou assim que ele ia voltar. Muita gente acreditava nisso. E hoje a maioria não acredita. Porque se passou anos, muito tempo, e ele não cumpriu essa promessa. Igual ela tá falando aqui, que Deus, ele fez promessas, não tem? Igual antigamente. Noé, ele tinha prometido a Noé que o que era para ele fazer a arca e que ia acontecer o dilúvio. Mas muita gente assim não estava acreditando, porque questão de tempo também. Demorou 120 anos para o dilúvio acontecer, então muita gente não acreditou. E também, quando ele falou que ele ia voltar, quando ele falou que ele ia voltar. Naquela época, era mais fácil de acreditar, porque, como acontecia muitas coisas, vários milagres, e, como ele estava lá, ele tinha falado. E agora, como faz muito tempo, passou muitos anos, e as pessoas estão meio que, desacreditando, estão esquecendo. Muitas pessoas também, assim, nem acreditam assim mais, tá? Assim, nem tem tanta certeza que ele vai voltar, porque faz, muito tempo. E é a promessa que ele faz. Tudo que ele promete, ele cumpre. Pode demorar anos, dias, meses, mas vai se cumprir. É verdade. E também aqui, eu estava lendo a Bíblia e eu li lá em Mateus 9, que foi um dos milagres que Deus fez, que Jesus fez. E foi o paralítico de
Cafarnaum, que Jesus ele estava lá naquela cidade e multidões foram se encontrar para ele. E alguns homens foram e levaram esse paralítico para ele. E ele viu aquilo e falou: perdoados os seus pecados. E um desses homens falou assim: ele é um blasfêmio. E nisso, Jesus falou assim: porque tem tão maus em seu coração. E ele disse assim: é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados do que eu falar levanta-te e anda. E Deus falou assim: que ele tinha mais autoridade do que os homens. Então, já que ele tinha mais autoridade, ele virou para o paralítico e falou assim: levanta-te e anda. E o paralítico levantou, dobrou a sua cama e foi para sua casa. Então, a multidão que estava lá, tudo viu aquilo e ficou maravilhada. Ele começou a glorificar para ele, né? Então, como a gente deveria acreditar mais em Deus do que ficar falando que ele não existe, né? E igual ele fez isso, ele prometeu que ela teria um filho. Não importasse como, mas ela teria. Mas ela não acreditou, porque ela era muito velha. Mas mesmo Deus vendo aquilo que ela não acreditou nele, ele mesmo assim ele cumpriu a sua promessa. Mesmo assim, ele deu um filho para ela. Então, a gente deveria acreditar mais em Deus do que ficar falando que ele não existe, né? Não importa se fosse fácil, difícil, grande ou pequeno, ele sempre vai cumprir sua promessa. E um capítulo, o versículo 2, eu achei interessante, porque na hora Sarai, ela fala para Abraão que ela não poderia ter filhos. E, tipo, naquela época, era comum um homem ele ter, assim, ele ficar com a serva deles e ter a descendência, seguir com a descendência se a mulher fosse, tivesse o ventre seco. E como Deus tinha falado para Abraão que ele seria pai de grande nação, ela, assim, na minha ideia, eu acho que foi tipo um começo, porque ela pediu para Sarai, Agar, se deitar com Abraão para ele ter um filho e ser o começo de uma nova descendência, porque assim. Não é tudo com a sua. Desculpa. Aí, assim, foi meio que um começo, mas essa decisão foi meio que errada, não tem? Não era dessa forma que Deus queria para eles. Verdade. Verdade. Tem duas coisas que vocês foram falando, fui anotando, né? Primeiro, exatamente isso, sobre a promessa, né? Jesus, tá na palavra, Jesus falou que a gente ia fazer obras maiores do que ele fez. Maiores, né? Olha a autoridade que ele está nos dando para fazer isso. E a gente fica, muitas vezes, Deus fala com a gente, faz isso, né? Faz essa obra, faz tal coisa, prolifera isso na vida das pessoas, abençoa dessa forma e tal. E a gente fica pensando, será mesmo que Deus falou? Aí fica pedindo prova, então me prova. Aí Deus vai lá e prova. Aí você fica, mas será? Então, não, quero uma contraprova, mais uma coisa, você não sei se é isso mesmo. Aí Deus vai lá e dá contraprova. Eu já ouvi gente falar assim, ó. Eu já ouvi gente falar assim. Comigo, irmão! Eu já vi gente me contar a história de falar assim, ó. É isso mesmo que o senhor quer? Então, se não for a Daniela me falando isso, eu não. Aí Deus faz o quê? Faz a Daniela ir lá falar, aí, né? Mas é muito tapa na cara, porque ele já tá falando com você, ele já deu prova contra prova, e você ainda quer que a fulana X fale com você isso. Então, é incrível isso, porque a gente mesmo, né, vivendo na palavra, porque quem não conhece, quem não lê a Bíblia, quem tem desinteresse, para isso aí não faz muita diferença ele falar que acredita, não acredita, se Deus mesmo fala com a gente ou não, mas para quem realmente, né, vive em comunhão, lê a palavra, acredita nisso, eu imagino para Deus assim, porra, até aqui eu te trouxe e, né, tô te ajudando, tô te formando, você tá pedindo para fazer obra na sua vida, eu tô te mostrando tudo e você ainda quer prova contra prova, que o fulano fale comigo, que não sei o que aconteça, que alguém bata na porta que fale que é isso, né? Então,
a gente, assim, como cristão, né? E vivendo com Deus todos os dias a palavra, a gente lê a palavra aqui todo dia, a gente vive com Deus todos os dias aqui, acorda com ele e duvida. E essa é uma das coisas. A segunda que eu anotei é sobre a culpa, né? Teve uma vez, toda essa história se desenrolou porque a Sarai criou tudo isso, né? Começou nela, se ela não tivesse tomado a primeira ação, nada disso teria acontecido, né? Envolveu todo mundo, acabou envolvendo todo mundo, até Deus teve que se meter na história, mandar a serva voltar e se submeter de novo a ela, a autoridade dela, e colocar o nome no filho, enfim, por causa de uma ação da Sarai. E tem uma frase que uma pessoa me disse, quando eu trabalhava na Vivo, muito legal, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos isso. Então a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. A culpa começou com a Sarai, aí depois ela colocou a culpa na serva, colocou a culpa em Abraão. Em determinado, ele não diz, mas pode ser que até em determinado ela tenha botado até a culpa em Deus, que ela não poderia ter filho. Enfim, né? Então a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A gente tem esse costume, né? A gente, ao invés de olhar e ver o que está gerando tudo aquilo, né? Se não é uma atitude minha lá no início, a gente sai, o culpado é você, é você que fez não sei o que. A gente vai apontando o dedo e não quer nem saber com o resto. Se não fosse a misericórdia de Deus, olha que desgraça poderia ter acontecido em tudo isso, né? Olha tantas coisas que poderiam ter acontecido, ela acabar com o casamento dela, com toda essa bênção que Abraão já tinha deixado para o marido dela. Enfim, ela poderia ter matado a serva, né? Ficou atrás da mulher. Poderia ter acontecido várias coisas. A serva mesmo poderia ter se voltado contra ela e tentado atentar contra a vida dela. É muita coisa que poderia ter acontecido por causa de uma ação que foi originada por ela, né? E que a culpa era dela. E aí ela sai e joga a culpa em todo mundo, deixa todo mundo apavorado e por uma situação que ela criou. Então a gente, muitas vezes, tem que, antes de falar que a outra pessoa é culpada, a gente tem que refletir se a gente, qual que é a nossa porção, qual que é o tamanho da nossa culpa naquele problema. Se a gente não está gerando aquilo, se a gente não, às vezes não está fomentando, né? Que às vezes a pessoa vem contar uma coisa pra gente, a gente aumenta mais, deixa a pessoa mais enervada, ao invés de acalmar, enfim. A gente tem que raciocinar um pouquinho se a gente não tem uma parcela alta nessa situação aí de culpa. Davi quer falar? Fala aí, Shen. E pelo que eu entendi aqui, é que ela acreditou que ela não ia ter filhos. Só que daí Deus foi lá e disse que ela ia ter filhos. Só que pensa se como ela não estava acreditando que ela ia ter filho antes, pense se ela tivesse filhos e o bebê morresse dentro da barriga dela, porque ela não estava comendo bem, ou porque passou do tempo dentro da barriga. Que na verdade, né, se ele não deu filho para ela antes, algum propósito tinha nisso, né? O que o Davi quis dizer é que de repente ela não teve antes, porque não seria bom de alguma maneira, né? Várias coisas poderiam ter acontecido. Porque a própria Bíblia fala pra gente que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, né? Então, se não foi aquele momento, alguma coisa que não era para ser mesmo, né? E muitas vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. É muito difícil compreender isso, porque a gente quer que tudo aconteça muito rápido. E no nosso tempo, né? E na verdade o nosso tempo não é bom, perfeito e agradável, né? A partir do momento que a gente confia e acredita nisso, as coisas dão certo, né? Sim, o que você falou aí é que talvez não era para acontecer, dela ter filho por agora. E talvez seja um propósito também, para Deus mostrar para ela que ela poderia ter um filho com aquela idade. Mostrar para ele que ele existe, que assim, nada é impossível para ele. E os três aqui foram vítimas do pecado, igual hoje em dia. A gente também, muitas das vezes, somos vítimas do pecado, assim mesmo que a gente não perceba. Quando, igual Sarai, tomou a própria decisão, fez o próprio plano dela. E não era bem isso que Deus queria. E muitas das vezes é a gente que faz a gente que escolhe o nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas. E às vezes Deus quer estar ali junto com a gente
mas a gente não percebe, a gente não é, O eu da gente fala mais. sim, e a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Então com isso, Deus vai, afasta da gente, deixa a gente sofrer as consequências. Porque não era isso que ele queria pra gente, ele queria outra coisa. Mas a gente não entende. Verdade. Eu sempre procuro prestar atenção quando as crianças falam, né? Para ver que aprendizado que eles estão tentando nos passar, porque eles têm uma linguagem bem objetiva, bem clara, né? É um sentido literal. Aí, escutando o que o Davi estava falando, eu fiquei pensando assim, se Deus prometeu, disse que ela teria um filho, e ela não acredita nisso, ou seja, não tem fé, é como se o bebê já tivesse morto na barriga dela, né? Se Deus desse, ela falasse, não vou ter, não tô com, minha fé é tão pequena que eu não acredito nisso, e morresse antes de sair, na gestação, seria a mesma coisa, que a fé dela era aquilo, não vou ter, não é possível. Ela estava matando, né, um projeto de Deus, que Deus já tinha falado assim, é isso e pronto, você vai ter, e vai ser, você não vai conseguir contar o número de filhos que você vai ter. É muito louco. E a Carla escreveu ali, né, que a própria ansiedade é a falta de fé, né? E não deixa de ser, porque não tem por que ficar ansioso. É a promessa, né? Então, isso gera falta de fé. É bem interessante esse ponto de vista. A gente aqui em casa, a gente procura viver só o hoje, só o presente. Porque se a gente fica pensando no amanhã, a gente tem ansiedade, não tem jeito. Se você pensar em amanhã, vai ficar ansioso. E se você ficar pensando no passado, você vai ficar depressivo. Não tem jeito, você vai ficar carregando coisa que não é mais sua. O de ontem é ontem, acabou. Hoje é uma nova história, reescreve esse negócio. Não se preocupe com amanhã. Amanhã, a vitória já é nossa. Não tem problema, a gente tem que viver o hoje. Se a gente não viver o hoje, como que a gente vai viver o amanhã se a gente não viver o hoje? Agora eu tô curioso, André, qual que é essa história sua aí? De prova e contra a prova. Quando eu já tinha 4 filhos, né, adotivos, e tinha meus 2 biológicos. E aí apareceu mais 4, que foi a Júlia, né, daqui, o Vitor, o Vinícius e o Thiago, que eu conheci no abrigo. E eu fiquei apaixonada neles, no Vinícius principalmente, assim, né, porque ele me chamava muita atenção. E eu falei com meu esposo que eu queria Deus para mim, mas eu queria certeza se era de Deus. E aí um dia ia ter um culto, como é que eu vou falar? Uma vigília numa igreja, e eu nunca tinha ido nessa igreja. E eu sabia que uma pessoa ia estar lá que eu admirava muito. E eu falei assim com Deus assim, eu vou lá nessa vigília, eu vou sentar, eu vou ser a primeira a chegar, vou sentar na primeira fileira, de frente para o altar, e se for para me pegar os 4, meu Deus, eu quero que o Senhor usa essa pessoa para falar comigo. E tá, realmente eu fui a primeira, sentei na frente, mirei e falei assim, para não ter erro, para não dizer que não me vi, porque tinha muita gente, tinha mais de 5.000 pessoas naquele lugar. E eu fiquei ali, fui a primeira. E Edivaldo foi comigo, né? Do meu lado, ele falou, moço, se não acontecer, você não vai ficar triste, né? Eu falei assim, mas se for de Deus, vai acontecer. E aí a vigília começou 10 horas da noite, foi todo mundo cantando, foi pregação, tá? E quando foi 3h30 da manhã, essa pessoa subiu ao altar. E eu fiquei assim, olhando quando ela subiu, e quando ela pegou o microfone, ela veio até a mim. E antes dela falar qualquer coisa, ela veio até a mim, parou na minha frente e falou assim, Deus manda te dizer que é para tu abrir a porta da tua casa e fazer o que Ele manda fazer. Nossa! Aí eu falei, então tá, Deus. Mas assim, foi um desafio. Eu desafiei. É tanto que nesse dia, a minha cunhada do interior, ela estava na minha casa. E ela ficou com as outras crianças e ela riu. Quando eu saí de casa, ela disse bem assim, você tá louca? Você tá desafiando a Deus? Mas eu acho que cada um ele tem a sua intimidade com Deus, né? Porque às vezes eu quero uma coisa, como vocês estavam falando, eu quero uma coisa, mas não é aquilo que Deus quer para mim. E às vezes eu questiono.
eu não sei muito orar bonito igual vocês. Eu sou muito de falar. E às vezes eu acabo falando, pô, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E aí minha mãe até chama a minha atenção por causa disso. Você não pode falar assim com Deus. Eu falo, mãe, mas eu acho que eu me sinto mais à vontade falando o que eu quero para Deus. Apesar que eu não preciso nem falar para Deus. Porque Ele já sabe tudo o que eu quero. Né? Mas a gente é tão assim para frente, e fala assim, Deus, entendeu? Sim, quando Deus tem planos na vida de alguém, não adianta, você pode correr para onde você querer. Pensa numa pessoa que corria, meu amigo. Era eu. Eu me imaginava, quando eu chegasse à idade dos meus 2 filhos biológicos já grandes, imaginava já assim, poxa, agora eu vou curtir, eu trabalhei muito, tá? Cara, eu tô começando tudo de novo. Mas assim, as coisas é do jeito que Deus quer para a vida da gente. Não adianta, você pode correr para onde você querer, porque Deus te traz. E é melhor você vir pelo amor, tá, cara? Porque se você vir pelo amor, é pior. Então, faça pelo amor mesmo. Né, filho? É isso aí. Eita, que palavra abençoada, tá doido. Olha lá, tá filho. Tá com saudade do Davi e da Valentina? Olha lá. Gente, vocês querem finalizar aí? A gente finaliza aqui. Eu vou orar. A Ana Laura quer orar. Ei, Glória. Vocês não dão para ver os outros, porque eles estão tudo esparramados pela sala, né? Tem que ter aquela telona assim para vocês verem todo mundo. O seu não pode ser um celular, tem que ser um projetor, né? Então! Vai lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te agradecer por tudo que ainda vai fazer. Eu quero pedir obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor tem dado para nós. Abençoe cada dia mais a nossa vida, a nossa família, e a família do Diego, a família de todo mundo que está nos assistindo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, um beijão. Final de semana a gente tá aí pra ver essa galera toda, hein? Olha que Espera a gente aí. saudade, gatão! Um beijão, a gente ama você. Tchau. Ah, amo vocês.